CPI do 8 de janeiro, regimentalmente, o que é possível fazer numa eventual perda de campo político por maioria, a exemplo da CPMI, o que foi previsto por muitos, inclusive, e não os que condenem por criticar o que agora parece que é crime. Horas, observem a Sâmia e a Glaze na CPI do MST. Calhamaço de papel, coleta de prova independente, organização de base política aliada, aqui ó, em destaque aqui pela Estepa Paiano, e eu faço questão de destacar também. Estudar cada perfil opositor, fulano discursa técnico jurídico, ciclano é sofista, Randolph é calopsita, etc. Manter a frieza, confundir os adversários com confusões programadas, estudar o processo do STF para ver o que tem público, etc. Né? Exemplo, tem bloco de soltura de preso que foi tornado público. Já estudaram cada perfil? Só a Oeste, sem help, já fez matéria sobre esquerdistas infiltrados. Olha só, isso aí a gente noticiou aqui no Liga dos Pontos, né? Como as mulheres, né, que foram soltas pela STF, né, tinham várias mulheres que foram soltas pela STF que estavam presas por conta do de janeiro. Muitas delas tinham filiação em partidos de esquerda, né, ainda ativas, do PT, PCdoB, acho que do PSOL também tinha, né? Enfim, né? Olha só, olha o que a Oeste fez, né? O lance é que não dá para todo mundo fazer tudo. Atacante não joga na zaga e zagueiro não agarra no gol. Sobretudo, tenham o absoluto entendimento das forças que vão atuar contra essa CPMI e não só a esquerda. Os militares são uma força política e, como disse Salles, uma força tucana. E esta joga em play de guerra assimétrica. Sobretudo, estabeleçam interlocução com a base eleitoral para que tenham clareza do que é crível e do que é manipulável. Não desistam dos requerimentos que caíram. Insistam e invistam em estratégia de protocolo. Não joguem em bloco o que for importante e joguem em bloco o que for importante da situação. Aprendam a ajoelhar no milho com os perfis isentos. Cajuru, por exemplo. Para tudo isso, organização, né? Então é isso, pessoal. Não tem por onde, não tem. Se você analisar a ação da esquerda, mas é um negócio assim. Eu lembro até hoje. Eu estava lá na Câmara, num desses salas de audiência, né? E eu não sei o que eu estava acompanhando. Acho que eu estava acompanhando o Conselho de Ética. Né, tava julgando lá o Eduardo Bolsonaro por alguma coisa, agora não lembro o que é. Aí lá no Conselho de Ética tinha um deputado do PSL, o cara tava confuso com o regimento. Sabe o que aconteceu? Foi uma moça que era assessora, acho que de um cara do PSOL. Falei assim, vem cá, deixa eu ajudar o senhor aqui, porque você vê que provavelmente era um perfil técnico, não era militante de esquerda, né? Mas você vê que a situação, não, peraí, deixa eu ajudar aqui o senhor, deixa eu tirar uma dúvida aqui do senhor, vai. Você não tá conseguindo fazer esse negócio aqui, deixa que eu faço. Entendeu? Então, assim, você vê a que nível chegamos, né? A que nível estamos, né? Chegamos, não estamos nesse nível ainda, né? Como é que você quer que essa base, né? Pode ter o número que for. Pode ter 400 deputados. Entendeu? Pode ter 400 deputados. Essa base não vai conseguir se articular o suficiente para conseguir passar suas pautas. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Uma minoria organizada sempre vai montar no lombo de uma maioria desorganizada. Isso eu acho que é uma máxima do Aristóteles. Eu acho que os últimos 2000 anos provaram que é verdade. Uma minoria organizada sempre vai montar numa maioria desorganizada, né? Enfim. Só para dizer uma coisa, há um discurso famoso do Dr. Plínio pelas vítimas do comunismo, em que ele diz o seguinte, que ele fez uma reflexão naquele dia sobre o triunfo da Revolução Comunista na Rússia. E ele diz o seguinte, o exemplo concreto de que uma minoria organizada pode dominar uma nação.
E é isso que nós estamos vendo. Eu gostei muito, até prefiro ficar nesse tweet da Esther Papaioanou, primeiro porque ela tem experiência, segundo porque ela é uma pessoa, que é aguerrida. E terceiro, pelo seguinte, existe um princípio, até em vida espiritual, né? Por exemplo, nos exercícios de Santo Inácio de Loyola, ele diz o seguinte: quando você está numa determinada situação espiritual, que naquele momento você não pode voltar atrás, você tem que corrigir o seu rumo para a frente. Não ficar pensando assim, se eu fosse agora, há 10 anos atrás, fizesse tal coisa, aí já não dá. Então você tem que partir, o ponto de partida é aquele momento, não sei se está claro. Bom, então, nesse momento, nós temos uma CPMI. Nesse momento, eles usaram todas as armas sujas, porcas, para sabotar essa CPMI. Eles estão sabotando e tentando inverter as coisas. A pergunta que fica é o seguinte: isso é para desanimar? Eu acho que não, e tem que ir por esse caminho. Veja, olha, Ítalo, eu vou ser um pouquinho mais forte ainda do que no exemplo que eu vou dar agora. Lula livre. O sujeito foi condenado, foi não sei quantos, teve não sei quantas condenações, tribunais, desembargadores, depois no recurso, deram-lhe mais pena de prisão, e os sujeitos da esquerda ficaram Lula livre, põe uma interposição aqui, outra ali, vai para o exterior, mente, diz que não sei... Bom, no final, nós sabemos qual é o final. É claro que existe cumplicidades. É claro que eles trabalharam com a imprensa, uma imprensa vendida. Mas eles nunca pararam de trabalhar. Nunca pararam de trabalhar. Então, aqui, eu creio que o seguinte: ontem houve isso, é preciso se organizar ali, as pessoas que estão ali precisam se organizar, conhecendo bem o regimento e fazer de tudo para implodir essa sabotagem que eles estão fazendo. Perfeito, Zé, perfeito. Não, o exemplo que o senhor citou, né, do Lula livre, né? Eu acho que há duas considerações que eu faria sobre isso, né? Primeiro, ele mostra vamos lá. Eu acho que esse exemplo que o senhor deu, ele mostra ao mesmo tempo uma virtude, e eu vou aproveitar o gancho porque também mostra uma fraqueza hoje da esquerda que a gente precisa aproveitar melhor, né? Primeiro, qual que é a virtude? A virtude entre aspas, tá? A virtude política aqui, no sentido de virtude política. Qual que é a virtude? A virtude é, claramente, o Lula livre, né? É uma demonstração da força de persistência da esquerda, né? Eles conseguiram manter mobilizados uma militância técnica, não foi militância de rua. Eles não convenceram espontaneamente as pessoas a irem para a rua, mas havia uma militância técnica, uma militância que estava ali quase que praticamente profissional, né? Eram quadros profissionais, né? Que estavam ali engajados para o tempo todo manter aquela narrativa. Eles concordaram com aquela narrativa. Houve o Lula, houve o Ciro, né? A família Gomes, que se destacou disso, né? Que rachou nesse ponto, né? Enfim, né? Mas a esquerda como um todo se manteve, né? Ali no Lula livre, né? Se manteve ali e fez com que aquilo que o senhor Sepúlveda falou, foram para fora para falar, entraram com requerimentos, fizeram manifestação, as universidades tinham lá Lula livre e não sei o que, entendeu? Então, assim, eles realmente
forçaram essa narrativa num ponto, né, que eles conseguiram, de fato, né, chegou um ponto que eles conseguiram tirar o Lula de lá. Não desistiram do Lula. Não desistiram do Lula. Agora, por que eu falo que isso também é uma demonstração da fraqueza da esquerda, se você puder? Não sei se o senhor vai concordar comigo nessa leitura, mas é o seguinte, ninguém estava fazendo isso porque estava por senso de lealdade ao Lula, né? Ninguém fez isso por senso de lealdade. Falou assim, não podemos deixar o Lula agora, né, porque ele é nosso companheiro. Não teve nada disso, tá? Vocês estão achando que foi algo dessa natureza? Não teve absolutamente nada disso, né? O que aconteceu foi, não havia quadros. Essa é a realidade. Também foi uma amostra de perseverança da parte da esquerda, mas é porque a esquerda percebeu, na minha opinião, se você puder, a esquerda percebeu que não há opções, não há alternativas, né? Ou pelo menos a esquerda petista, né? A esquerda da ala mais Foro de São Paulo, né? Não há alternativas no Brasil ao Lula. Não há essa alternativa. Até hoje. E eu falo uma coisa que é um problema, né? O Lula tá com quase 80 anos, meu Deus do céu. Tá com quantos anos agora? Lula, a idade, né? Acho que é 79 que ele tá. Tá com 77 anos. Vai fazer, ainda esse ano vai fazer 78. Né? Não é mais menino, né? Não é mais menino. Então não vai durar para sempre. Não vai durar para sempre. Então, assim, o Lula, né, a esquerda está com um problema sério de formação de liderança. Não vai conseguir formar liderança tão cedo. O Lula não tem a capacidade de transferir carisma. Sabe? Um defeito grave do Lula. Ele não transfere carisma. Tá certo? Então, assim, a esquerda está enrolada com essa história aí do Lula aí, de não ter alternativas, não ter um sucessor do Lula. Quando o Lula morrer, o legado do Lula vai ser assim, me lembra um pouco a morte do Alexandre Grande, né? Não vai ter nenhum herdeiro óbvio, né? Os imediatos abaixo vão começar que nem urubu, né? A lutar pelo cadáver, né? Então vão ir para cima, né? E a coisa vai degringolar, a coisa vai se despedaçar. O Império do Alexandre Grande se despedaçou por causa disso, né? Enfim, mas eu queria saber, só para a gente finalizar esse tema, se você concorda comigo, você acha que realmente, primeiro, isso mostra uma virtude política da parte da esquerda, mas também mostra um problema, é sintoma de um problema, que é o seguinte, não havia um sucessor do Lula, não havia quem pegasse a tocha e falasse assim, meu filho, Lula, né, a gente vai ter que aqui abrir mão do Lula, porque infelizmente o Lula não ele é o único, enfim, né, ele de fato cometeu o pior pecado entre os ladrões, né? O pior pecado entre os ladrões não é roubar, é ser pego roubando, né? Então, foi pego roubando, paciência para ele, né? Eu queria saber se você concorda comigo nessa análise, José Puda. Você acha que... Olha, Ítalo, eu concordo de tal maneira com essa análise que, se ela não fosse verdadeira, nós não teríamos assistido a tudo o que assistimos no país para fazer o Lula retornar ao poder. É uma tal coleção de absurdos, de aberrações, de fraudes à democracia, de podridão das instituições. De tal maneira é isso que isso é revelador da fraqueza dessa gente. Eles precisavam assaltar o poder e fizeram isso. Mas a fraqueza é intrínseca. Bom, agora, o que é que me preocupa mais neste momento? É que há uma ação, coordenada ou não coordenada, que está fazendo... Eu não gostaria de usar a expressão a direita, porque eu acho que isso aí é algo um pouco indefinido, para que todo esse sentimento anti-esquerda, anti-Lula,
essa imensa aversão do Brasil profundo ao que está acontecendo seja implodida numa briga interna e numa guerra interna. É isso que me parece que está acontecendo. Ou seja, é um tal desarrazoado. Por isso, outro dia eu escrevi um tweet em que eu dizia o seguinte: o Brasil está sendo submetido a uma imensa operação de guerra psicológica revolucionária, em que as pessoas não sabem para onde ir, não sabem canalizar, não sabem como canalizar a sua aversão, a sua oposição a tudo que está acontecendo no país, e de onde menos se espera, vêm reações inexplicáveis. Já vamos a toda a atuação em favor do Zanin na Suprema Corte, que é uma das maiores aberrações que se pode pensar, né? Bom, por isso eu concordo com você, quer dizer, é ao mesmo tempo uma fraqueza grande e ao mesmo tempo um domínio pela força. É isso que me parece que está acontecendo. E por isso é que nós estamos vendo uma afirmação cada vez maior desse Estado totalitário, dessa falta de respeito a qualquer instituição. Isso em nome do Estado Democrático de Direito, isso em nome da democracia, isso em nome das instituições, mas tudo violando esses princípios. Agora, então, é isso que me parece, e por isso acho que o da Steph Papaioannou é um texto muito interessante e que, digamos, todas as pessoas que estão atuando ali dentro precisavam se organizar, ver todos os meandros do regimento, saber como fazer para poder contrarrestar isso que está acontecendo. Eu queria só lembrar aqui, Ítalo, que hoje, exatamente hoje, a Folha de São Paulo publica documentos que comprovam que o ministro do GSI, General Dias, do governo Lula, portanto, ordenou a omissão e falsificação dos relatórios sobre os ataques do 8 de janeiro. Bom, isso é uma pessoa que era do GSI que ordena omissões e falsificações dos relatórios sobre o 8 de janeiro. Isso é de uma gravidade única. Esse sujeito está solto e não vai ser ouvido na CPMI. Bom, esses relatórios foram enviados ao Congresso. Segundo a Folha, esses documentos revelaram que o governo tinha conhecimento prévio dos ataques planejados em Brasília. O que o Lula está tentando esconder? O que a esquerda está tentando esconder? É preciso pegar isso e fazer um escarcéu, forçar que esse general seja ouvido, saber por que o governo sabia e não... Mas é preciso... Hoje eu estava ouvindo, era isso que eu queria me lembrar aqui, hoje eu estava ouvindo, ainda estou ouvindo, a entrevista que o coronel Fernando Montenegro, que vive em Portugal, que é um coronel de forças especiais, que até assessora as Forças Armadas Portuguesas e tudo, e ele é um comentarista, ele deu uma entrevista para o Paulo Figueiredo, e essa entrevista, ele diz uma coisa muito interessante, que aqueles que foram formados, por exemplo, como Zé Dirceu, Dilma, esse pessoal foi formado numa escola de guerra assimétrica, de terrorismo. E eles continuam a aplicar esses princípios na guerra política de hoje, inclusive na criação de narrativas, que é exatamente o que nós estamos assistindo. Foi criada uma narrativa a respeito do 8 de janeiro. Quem é que teve mão nisso? Quem foram os verdadeiros mentores?
Quem criou essa narrativa? Quem operacionalizou isso? Por que essas fraudes todas? Por que é que o general manda falsificar relatórios? Quer dizer, tudo isso é de uma tal gravidade que não temos como aceitar o que está acontecendo. A Esté Papaiano citou um negócio aqui muito interessante nesse texto aqui dela, que ela fala o seguinte, né? Ora, bom, ela diz assim, ó, vejam o que a Sâmia e a Glaze, né? Sâmia Bonfim e a Glaze Hoffmann estão fazendo lá na CPI do MST, né? É só você ver. Uma das coisas que elas estão fazendo é coleta independente de provas, entendeu? Isso aí, gente, isso aí é tática, tática 101 de atividade parlamentar. É criar o chamado Shadow Cabinet, né? O gabinete das sombras, né? É você... tá tendo um trabalho aqui oficial da CPMI, né? Ou de qualquer comissão aqui do parlamento, a gente vai criar uma outra comissão paralela para servir aí de contrapeso. Eu volto a dizer, isso é tática 101. Não vai ter peso institucional. Pelo menos no primeiro momento, não. Mas vai servir como atividade parlamentar, vai servir como... na hora da narrativa, você vai poder fazer comparação. Assim, tem aqui esse perfil. E ela falou assim: tem o perfil do deputado, tem o calhamaço de provas, entendeu? A coleta, a organização, etc. Entenderam o que eu estou dizendo? Então, a direita, ela parece que ela caiu, né? Infelizmente, em termos de estratégia, ela caiu na armadilha da esquerda, que é reduzir tudo ao mundo oficial. Como se toda atividade fosse oficial. Né? Essa sanha que as pessoas têm, por exemplo, com um cargo eletivo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A sanha que eles têm com o cargo eletivo. Não estou dizendo que o cargo eletivo não seja importante. Eu mesmo me candidatei no ano passado. Meu cargo eletivo, ele é importante. Ele é importante. Entendeu? Só que ele não é tudo. Ele é a cereja do bolo. Não dá pra você, né, botar a cereja em cima sem achar que é cereja, sem o bolo embaixo. Ela vai cair no chão. Entendeu? Então, assim, não tem por onde realmente. É preciso acordar. Em algum momento é preciso, né, se organizar, etc. Tem que bater nessa tecla. É preciso formar quadros de competência que tenham noção. É preciso ter várias, né, eu vou dizer aqui, várias Estés Papaiano. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou, né, me considero amigo da Esté, né, gosto muito dela, muito mesmo, né, mas é preciso multiplicar as Estés Papaianos aí nas atividades parlamentares aí, com certeza. Queria um segundo a sua atenção aqui para dizer que nós aqui do Ligando os Pontos estamos apoiando a rifa da Casa Provida Santa Diana Beretamula. A Casa Provida tem como objetivo acolher mulheres grávidas em situação de risco, mulheres grávidas em situação de rua, em situação de precariedade, em situação de carência. Essas mulheres gestantes muitas vezes estão sofrendo abuso de parentes, abuso de companheiro, ou até mesmo abuso emocional vindo daqueles grupos, né, que querem fazer com que essa mulher pratique uma violência contra o seu próprio filho. Todas essas pessoas estão agindo contra essa mulher e contra a vida do seu bebê. A Casa Provida Santa Diana Beretamula acolhe essas mulheres, dá para elas um local para viver, dá para elas alimentação, assistência médica, assistência social, assistência espiritual e psicológica também, tá certo? E tudo isso só é possível com a sua ajuda, com o seu empenho em ajudá-los. Para você participar dessa rifa, é só você clicar aqui no link da descrição. Você participa, você ajuda a Casa Provida e ainda concorre a um iPhone 14 Pro Max de 1 tera. Isso mesmo, você concorre a um iPhone Pro Max ao mesmo tempo em que ajuda essa instituição a acolher mulheres grávidas em situação de risco. Nós contamos com a sua ajuda. Deus te abençoe.